Ok. E agora? Muito bem, pessoal. Bom, a gente vai continuar onde nós paramos aqui na nossa última aula, né? Nós estávamos falando sobre o método dos esforços, né? Agora aplicado a vigas contínuas, né? Nós vimos aqui a aplicação do método, adotando aqui uma incógnita hiperestática como sendo a reação de apoio, né, no apoio D aqui, por exemplo, certo? Nós vimos como que nós resolvemos, né, através das equações de compatibilidade de deslocamento, tá? E encontrando as reações de apoio, o equilíbrio da viga, né, e determinando os momentos, os diagramas de esforço solicitantes. Agora nós vamos analisar a mesma viga, uma viga contínua, a mesma viga, tá? Porém, adotando aqui, como incógnita hiperestática, o momento no apoio B, tá? Bom, a análise, ela é um pouco diferente de como nós fizemos aqui na mesma viga, porém adotando a incógnita hiperestática como uma reação em B, né? Aqui nós eliminamos o apoio central, certo? Então, nós transformamos essa viga contínua numa viga biapoiada, né? Numa isostática fundamental com vão total, né? Aqui é L e aqui também é L, então o vão total da minha isostática fundamental, 2L, tá? Duas vezes o vão. Certo? E aí fizemos a análise de deslocamento provocada pela carga distribuída e provocado por uma força concentrada aplicada no apoio, no local do apoio B, né, correspondente à reação nesse apoio. E aí fizemos as equações de compatibilidade. Adotando o momento no apoio B como incógnita estática, nós vamos analisar essa estrutura com vãos separados, né, um vão AB e um vão BC, certo? Adotando aqui o momento no apoio B como o meu momento hiperestático, certo? E aí impor a compatibilidade, só que no caso do momento, compatibilidade de rotações, tá? Nesses apoios também devido aos carregamentos, certo? Então aqui fazendo, né, a separação, né, digamos assim, dos vãos, meio que já transformando também em estruturas isostáticas fundamentais, né, biapoiadas, só que aqui é meio um esquema estrutural com um diagrama de corpo livre, né? Então aqui nós teríamos esse momento em B, que é a nossa constante incógnita hiperestática, certo? E aqui na seção as forças, né? Cortante em B do lado esquerdo, cortante em B do lado direito. Tá? E cada um desses carregamentos, a carga distribuída e o momento em B. Tá? E o momento em B. Eles vão gerar aqui as equações de compatibilidade, rotação, tanto devido a essa carga distribuída, quanto ao momento em B aplicado no ponto B à esquerda. Tá? E depois, da mesma forma, analisar o lado direito, também os efeitos da carga distribuída sobre o apoio B. Nós vamos analisar apenas o apoio B. Tá? Nós não vamos analisar a viga toda, certo? Nós vamos aplicar a equação de compatibilidade, onde a rotação no ponto B
do lado esquerdo é igual à rotação no ponto B do lado direito. Tá? Isso é também decorrência da simetria. Tá? Ainda que não tenha simetria, existe uma compatibilidade. Tá certo? Nesse caso, teremos essa simetria, né, em ambos os vãos. Tá certo? Depois a gente vai fazer um exercício, já um exercício de aplicação, e não necessariamente as cargas necessitam estar simétricas, certo? Tem uma simetria de carregamento. Então, muito bem. Analisando aqui no ponto B, à esquerda, né? Primeiramente, você vai copiar isso aqui, só esse tramo, tá? Tramo e vão, mesma coisa. Então, analisando aqui, apenas no apoio B, o apoio B ele vai ter uma rotação, né, aqui à esquerda, provocada pela carga distribuída e provocada pelo momento fletor em B. Aí nós vamos olhar. Ué, tinha deixado aberto aqui. Deixa eu abrir de novo. Eu tinha aberto aqui as tabelas, acho que fechou. Eu vou deixar essa aqui aberta, que é de vigas, a de condições de contorno e também esse formulário de rotações. Nós vamos começar por aqui. Tá? Partindo do princípio, né, da superposição de efeitos, eu posso analisar todas as cargas separadamente, né? Eu posso analisar o efeito da carga distribuída e o efeito desse momento fletor em B, certo? Então, aqui, apenas a carga distribuída, né? No apoio direito do vão, tá? No apoio direito do vão, que corresponde a esse apoio B, né? Semelhantemente lá nosso exemplo, certo? A rotação em B ela é negativa, porque ela vai rotacionar no sentido anti-horário. Tá? Então vai ficar menos PL ao cubo 24EI. Certo? Então, a rotação provocada pela carga distribuída, ela vai ser fica meio PL ao cubo 24EI. Tá certo? Então, essa rotação corresponde à rotação no apoio direito para, né, um vão isostático com carga uniformemente distribuída. Aqui em cima, ó, rotação em B, rotação no sentido anti-horário negativo. Certo? O outro carregamento que nós temos aqui é o apoio no apoio B, esse momento MB, certo? Momento MB. Então eu vou lá na tabela novamente, no meu formulário aqui de rotações, vou procurar aqui a rotação nos apoios devido à aplicação de um momento, tá? Aqui eu vou copiar novamente e vou levar
consigo pôr direto isso aqui, né? Meio temperamental. Vai ter hora que não vai direto. Então, veja, isso é o que está lá no formulário, certo? O nosso caso é o caso oposto a isso aqui. Só que o que nós precisamos ter claro é o seguinte: eu tenho uma viga, tá? O que é momento positivo, o que é momento negativo? Como nós já comentamos, né? O momento positivo é quando ele traciona fibras inferiores, comprime fibra superior. O momento negativo é o efeito contrário. Então, isso é o efeito provocado na viga. Eu não estou fazendo aqui análise de equilíbrio de força, certo? Então, esse momento B, aqui, o efeito que ele gera no ponto B é exatamente o mesmo efeito que esse momento gera no ponto A, certo? Então, esse momento B, aqui vai ser, tá? Vou apagar até esse outro momento aqui para não confundir, tá certo? Então, esse lado aqui, ele vai ser MDL 3EI, certo? E o lado oposto, MPL 6EI, certo? Só que essa rotação aqui, ela vai ser no sentido... Porque aqui, ó, ele vai provocar deformação dessa maneira, tá? Então, aqui... a rotação é nesse sentido e aqui a rotação é nesse sentido, certo? Então, aqui positivo, aqui negativo, certo? Tudo bem até aí? Acho que nós fizemos aqui, eu pus aqui em algum outro lugar, fiz o mesmo exemplo. Fosse no sentido oposto, tá vendo? Deixa eu só puxar aqui aonde foi que eu pus. Aqui não é rotação, é deslocamento. Aqui, tá? Se esse momento em B tivesse, né, tivesse na direção contrária, certo? Ele estaria... eu pensei que tinha... e é esse caso aqui, né? Vou fazer lá que é melhor. Temos... Aproveitando aqui, só para... Então, supondo que fosse ao contrário, tá? Momento em B, rotacionando aqui no sentido horário, tá certo? E nesse caso, momento negativo, certo? O momento atuante na barra,
eu não estou analisando esforço solicitante, mas é o momento atuante resultante de todas as forças aplicadas nessa estrutura. Gera um momento negativo, onde ele vai tracionar em cima, comprimir embaixo. Tá? Analisando aqui só o momento em B, ele faria ou provocaria, né, a curvatura no sentido uma deformada, né, provocaria aqui uma deformada no sentido contrário, para cima. As rotações elas seriam, né, dessa forma, certo? Aqui seria horário positivo, L, 3EI, e desse lado menos MBL, 6EI, tá? Então, eu vou apagar aqui, mas só para nós entendermos, vou fazer bem pequenininho aqui. Então, isso corresponde ao momento positivo, isso corresponde a momento negativo. Tá certo? E se fosse no apoio A, você faz análise da curvatura e veja o sentido das rotações. Tá? Aí seria aqui, se fosse no apoio A, seria o contrário. Seria exatamente esse caso, só inverteria o sinal. Né? Aqui seria negativo e aqui ficaria positivo. Tá? Se fosse momento negativo em A. Certo? Permaneceria essa mesma rotação, porém com sentidos invertidos. Né? Mudaria o sentido da rotação. Tudo bem? Então, isso é importante. Tá? É importante entender aqui esse sentido da rotação. Tá certo? Nesse caso, tem um detalhe. Tá? Nesse caso, tem um detalhe. Como nós temos aqui esse momento, o que está acontecendo? Né? Como nós estamos analisando aqui a mesma seção, tá certo? Esses dois momentos precisam se anular, tá? Eu, embora tenha desenhado eles aqui, eles existem, porém, perceba que os dois estão girando, parece que são contrários, mas não são. Eles estão girando no mesmo sentido, no sentido anti-horário. E aqui os dois no sentido horário. Então, na realidade, tá? Agora tenha feito aqui apenas para exemplificar a direção, né, e o sentido correto desses momentos, eles são assim, tá certo? Esse é o horário, anti-horário. Um anula o outro, fica em equilíbrio. Aqui fica horário e anti-horário, tá? A seção permanece em equilíbrio. Então, na realidade, é esse momento em B, tá? Ele vai rotacionar aqui. Porque o momento no ponto B, eu sei que é negativo, certo? Vai surgir um momento negativo aqui no ponto B. Então, ele vai ser exatamente como está representado aqui no ponto B. Tá? Então, o momento que está imediatamente, né, na mesma seção, mas do lado esquerdo da seção, tem que anular com esse momento, para que haja equilíbrio da seção. Tá certo? Então, no primeiro momento, eu fiz aqui apenas a representação, mas eu preciso analisar o equilíbrio da estrutura, o equilíbrio de cada ponto que eu estiver estudando aqui da minha estrutura. Certo? Muito bem. Então, na realidade, esse momento do lado esquerdo,
tá? Na seção no vão, digamos assim, aqui seria a seção no apoio e seção no vão. Mas é a mesma seção, né? Exatamente o mesmo ponto. Só que um fica na face direita, o outro na face esquerda desse corte que nós fizemos ali. Tá? Então, na realidade, é esse caso, tá? Que vai ser aplicado aqui. Então, as rotações... Deixa eu ir um pouquinho mais para o lado. Então, aqui, θB do lado esquerdo, tá? Ele vai ser o efeito provocado pela carga distribuída, que é bem tranquilo, é bem direto, né? Bastante direto aqui, né? Atenção sempre aos sinais das rotações. Desculpa. E no apoio B, vai ficar aqui mais, certo? NBL sobre 3EI. Ok? Muito bem. A mesma coisa nós vamos fazer aqui para o apoio B do lado direito, analisando o vão, né, ou o tramo do lado direito. Então, aqui, o θB do lado direito, mesma coisa. Nós vamos ter a ação, o efeito, né, dessa carga distribuída, vai lá no formulário, já sabemos que a rotação para esse caso ela é igual para ambos os lados, o que muda é apenas o sinal, então PL ao cubo sobre 24 EI. Tá? Então essa é a rotação da carga distribuída provocada no apoio B do lado direito. Tá? O momento em B, tá? Aí a gente volta aqui, certo? Veja o lado que o momento está sendo aplicado. Tá? O lado que o momento está sendo aplicado é onde ele vai provocar maior rotação. Então, eu não posso chegar aqui e fazer isso. Tá? Não é a mesma coisa. Então, como que é a rotação aqui no apoio B à direita provocado por esse momento B? Vamos fazer aqui. Então, momento em B do lado direito aplicado, certo? Aqui no apoio, aqui o apoio B, tá? Lembrar que esse é o apoio B, que esse é o apoio B, tá? Então, se eu fizer do lado contrário, eu estou fazendo o apoio A, não o apoio B, certo? Então, aqui, B e C. Nessa condição, a maior deformação, ela fica para o lado em que o momento está sendo aplicado. Se ele está tracionando em cima, então ele tende a provocar uma rotação maior desse lado e uma rotação menor do lado oposto. Tá? Então, esse lado aqui, tá? Como ele vai rotacionar no sentido anti-horário, ele é negativo. Tá? Negativo. Mas ele tem esse mesmo valor em módulo, tá? ml sobre 3EI. Então, mb, na verdade vai ser o mesmo valor, não precisa nem por diferenciar. 3EI, mas o sinal é negativo. No lado oposto, mb, L, 6EI. Tá? A rotação é metade da rotação provocada no apoio em que o momento está sendo aplicado. Positivo, porque a rotação é no sentido horário. Certo?
Então, aqui vai ficar menos MBL 3EI. Tá? Então, essa é a equação da rotação no apoio B do lado direito. E aqui a rotação do apoio B no lado esquerdo, provocado pelos carregamentos que estão sendo aplicados nesse tramo. Ok? Eu vou copiar duas equações. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Obrigada. Na aula passada, o senhor tinha passado o MB, né, das seções da viga, no sentido anti-horário, na parte em VA, e na parte de VC no sentido horário. Por que agora inverteu? Vamos lá. Aqui? Isso. Tá, vamos lá. Aqui é o seguinte. Quando eu fiz uma coisa que a gente precisa perceber aqui, não somente aqui, na verdade, em qualquer análise. Deixa eu ver se eu vou fazer aqui. Vou separar aqui um pedaço só para fazer. Aqui. Vamos supor, nós temos aqui uma viga. Tá? Tenho aqui uma viga, essa viga tem um carregamento. Uma carga aqui qualquer, simplificado, só para a gente... Só para eu explicar aqui. Tá? Aqui o vão é, certo? Apoio A, apoio B. Tá? Vamos supor que eu faça um corte qualquer nessa viga. Como a gente já analisou inúmeras vezes lá em RM, fiz um corte. Se eu separar essa estrutura em duas partes, né? Então nós vamos ter aqui uma parte do lado esquerdo e nós vamos ter aqui uma parte do lado direito. Tudo bem? Mas esse ponto aqui é o mesmo, tá? Aqui é A, aqui é B, e seja aqui o ponto C. Então, esse ponto que nós vamos analisar aqui é o mesmo ponto. Aqui é o ponto C à esquerda, aqui é o ponto C à direita. Nessa seção, nós temos os esforços solicitantes internos. Tá? Então, tem força cortante, momento fletor, pode ter também esforços normais, né? Tração, compressão, tá certo? Ou até mesmo torção nessa seção. Tá? Então, aqui eu estou com o lado esquerdo do corte, mas a face que eu estou olhando é a face direita. Vou tentar explicar aqui. Vou pegar essa... Vou tentar ver se eu consigo ampliar aqui. Ó. Tá? Então, o que é o ponto C do lado direito? Tem aqui a face do lado, ponto C do lado esquerdo. Aqui é o ponto C do lado direito. Tudo bem? Até aqui tá dando para vocês entenderem? Uhum. Tá. Eu cortei, separei, e aqui é o meu lado. Peraí, coloquei E, né? É ponto C do lado direito. Tá? Mas é exatamente o mesmo ponto. Bom, se essa face
é igual a essa, exatamente a mesma, só que eu estou olhando ela do lado direito e depois eu olho ela do lado esquerdo. Aqui eu estou olhando da esquerda para a direita. Então, é minha face esquerda, aqui da direita para a esquerda, minha face direita. Tá? Para que essa seção esteja em equilíbrio, o que precisa acontecer? Resultante de forças e momentos é igual a zero. Correto? Então, nesse mesmo ponto, eu preciso ter aqui, se eu tiver cortante aqui, eu preciso ter uma cortante aqui. Certo? Essa com essa se anula, a mesma seção. Tudo bem? Tudo. Se eu tenho um momento aqui, eu preciso ter um momento nessa outra face no sentido oposto. Tá? Sentido anti-horário, sentido horário. Os dois vão se anular. Tá? A intensidade dos dois momentos é a mesma. O mesmo vale para a força normal. Certo? Então, aqui, quando eu fiz essa separação, tá? Logo que eu passei isso no final da aula passada, eu apenas coloquei os esforços aqui, tá certo? Mas eu preciso analisar o equilíbrio da seção. Esse ponto B, o fato de eu ter feito esse pequeno traço aqui um pouco maior, apenas para poder organizar melhor o desenho, tá? Mas entenda que esse ponto é exatamente esse mesmo ponto aqui. Pode estar ampliado apenas, mas é a mesma seção. Mesma seção. Ou mesmo que eu tenho, que seja aqui, só para, não sei se isso ajuda ou acaba dificultando um pouco mais o entendimento. Tá? Mas aqui é o mesmo ponto. Exatamente o mesmo ponto. Tá? Então, se é a mesma seção, tanto a força, perceba a força cortante. Uma para cima, outra para baixo. Uma para baixo, outra para cima. Os momentos também precisam estar em equilíbrio. Então, um no sentido horário, um no sentido anti-horário. Um no sentido horário, outro no sentido anti-horário. Tudo bem? Sim, entendi. Tá? Uhum. Então, quando eu Obrigada. coloquei aqui da primeira vez, eu coloquei aleatoriamente. Até mesmo para poder exemplificar e demonstrar agora que essa seção precisa estar em equilíbrio. Tá? Da mesma forma que eu representei aqui. Certo? Então, o Certo. equilíbrio da seção. Né? Entendi, professor. Obrigada. Tá? Certo? Separar aqui. Vou afastar um pouquinho. Muito bem. Bom, então, mais alguma... Alguém tem alguma pergunta? Acho que alguém ia falar alguma outra coisa. Eu ia perguntar, professor, que eu perdi o comecinho e eu não entendi o porquê que embaixo ali ficou 24. Aqui? Isso. Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui rapidinho. Tá, partindo do princípio da superposição de efeitos. Tá? Então, essa rotação aqui é da carga distribuída. E essa rotação é devido ao momento, né? Então, tá claro aqui. Aonde que eu vejo isso? Aqui no meu formulário. Tá? Aí eu venho aqui no nosso formulário, né, de rotações, com base na minha isostática fundamental, e
para a carga distribuída apenas, certo? Qual é a rotação no apoio B? PL ao cubo 24i, Ah, bom, entendi, professor. tá? Tá, obrigada. E aí a mesma coisa aqui no momento. E aí eu já fiz ele mais detalhado aqui, tá certo? Certo, isso eu entendi. É que eu só não tinha visto o outro mesmo. Tá bom. Obrigada. De nada. Aí agora é só aplicar a compatibilidade, tá? E nós temos o θB do lado esquerdo é igual ao θB do lado direito. Só igualar aqui as equações e resolver, né? Então vai ficar menos PL ao cubo 24i mais MBL 3i, certo? Basicamente a mesma coisa, só que se não invertido, né? Mais PL ao cubo 24i menos MBL 3i. Ok? Então, resolvendo aqui essa equação, isolando o MB, tá? Nós vamos encontrar aqui o MB é igual a PL ao quadrado sobre 8. Certo? Então, e aqui eu encontrando o valor do MB, que é o momento, a minha incógnita hiperestática, eu consigo resolver todas as demais incógnitas, as reações aqui da nossa vida, certo? Então, através do quê? Aí aplicando diretamente o equilíbrio, né? Então, aplicando o equilíbrio na seção, tá? Utilizando o quê? Superposição de efeitos, certo? Em cada um dos tramos, ou vãos, né? Certo? Aí determina-se reações, os cortantes e os diagramas. Ok? O importante aqui, pessoal, é entender essa análise das seções, do equilíbrio e das rotações, certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo bem. Aqui. Deixa eu mudar. Vou deixar mesmo data, não tem problema. Hoje é dia 6, né? Esforços, exercício. Desculpa. Bom, vamos ver um exercício agora, já numérico, né?
certo? Para a gente entender um pouco melhor. A análise em si, ela não vai mudar, certo? Apenas para a gente poder ter aqui uma ideia de como é a aplicação, né, do método, num caso não tão literal daquele jeito, né, como nós fizemos. Então vamos imaginar aqui uma viga contínua, hiperestática, tá? Apoio A, apoio de segundo gênero, tá? Um apoio B, primeiro gênero, um apoio C, primeiro e um balanço, tá? Então, uma viga contínua, 3 apoios e um balanço. No primeiro tramo, tá, nós vamos ter uma carga distribuída aqui, 25 kN. No segundo tramo, nós vamos ter aqui uma carga concentrada, 50 kN, mais uma carga distribuída na metade, só na metade, tá? De 15 kN por metro, e essa carga ela se prolonga até o final do balanço, também 15 kN por metro, tá? Esse vão, ele vai ter 4 metros, e aí tem a sua rigidez, a rigidez é constante, né? O M constante. Tá? O segundo tramo também 4 metros e o balanço 2 metros. Certo? Então, esse aqui é o esquema estrutural aqui da nossa viga. Antes até mesmo da gente fazer a análise e aplicar o método, eu posso até fazer uma pequena simplificação aqui, tá? Embora toda a viga seja, a estrutura como um todo seja hiperestática, o balanço é isostático, tá? Então, o balanço, eu consigo converter esse carregamento aplicando, transformando os esforços, né, cortante e o momento, basicamente o momento, aplicando esse momento aqui. Como a gente vai trabalhar só com o momento, né, fazer a análise como hiperestática, o momento no apoio, então para nós vai interessar aqui o momento que essa carga distribuída no balanço exerce no ponto C, que vai ser exatamente o valor da carga vezes a distância, 15 vezes 2. Então, eu posso substituir essa carga por um momento aplicado no ponto C, equivalente, né, ao momento que ela provoca nesse balanço, certo? Então, aqui no balanço, né, nós teremos aqui o cortante, ele fica dessa maneira, ele é linear, tá? Carga distribuída, cortante é linear, também é positivo, certo? E o cortante aqui também vai ser 30 kN, certo? Então aqui seria o diagrama de esforço cortante só do balanço, tá? Okay. Momento fletor, mesma coisa, só que o diagrama ele é diferente. Tá? Também aqui é 30 kN vezes metro, só que como é carga distribuída, o diagrama é uma parábola. Tá? E aqui o
o momento é negativo, tá? Importante ser positivo, momento negativo. Então, diagrama de momento fletor, só do balanço, certo? Aí eu posso pegar essa minha viga, posso redesenhar ela aqui. Ao invés de fazermos esse balanço, a gente pode substituir por um momento aplicado aqui no ponto C. Tá? Como ele é negativo, fraciona em cima. 5 kN vezes metro. Tá certo? Tudo bem? Então, isso é igual a isso. Tá? Vou poder analisar aqui, ao invés de analisar um tramo a mais, que seria o balanço, como o balanço é isostático, eu transformo esse balanço no momento aplicado, equivalente aqui, né? E analiso os dois tramos A, B e BC. Tá? Tudo bem? E aqui nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Certo? Mesma análise. E para ganhar tempo, eu vou copiar esse desenho. E aí eu vou ajustar ele aqui. Certo? A coisa que nós vamos ter aqui de diferente é o carregamento aqui desse lado. Né? A única coisa que vai mudar é o carregamento aqui, que é diferente. Certo? Então aqui vai ter uma carga concentrada, 50 kN, e a carga distribuída na metade do vão, 15 kN por metro, e o momento de 30 kN vezes metro. Deixa eu arrumar ali que está aparecendo centímetro. Metro. Tá? Tudo bem? Então aqui, ó, perceba, aqui não vai ser P, né? Aqui é 25 kN por metro. Esse P some daqui. Ok? Tá? Então aqui o vão 4 metros, o vão total aqui é 4 metros, mas esse trechinho aqui que não tem carregamento, 2 metros, tá? Tudo bem? Tá dando para entender assim? Não tá muito, se ficar muito confuso, muito poluído aqui, só avisar que a gente muda aqui, não tem problema. Então, veja, aplicando exatamente o que nós fizemos aqui, tá? Adotando o MB como incógnita hiperestática, momento no apoio, e analisa isoladamente cada um dos vãos, certo? E aí depois aplica a equação de compatibilidade, rotação no apoio B. Tá? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Então a compatibilidade, equação de compatibilidade que existe, ou melhor, a compatibilidade que existe das rotações no ponto B, θ B do lado esquerdo é igual à rotação no ponto B do lado direito. Tá? Agora eu vou analisar cada uma desses vãos, exatamente como nós fizemos
agora há pouco, tá? Eu vou pegar aqui esse tramo, certo? E aqui nós vamos determinar quem? Θ BE. O θ BE, em função aqui, né? Qual é a rotação, que é a somatória das rotações provocadas por todos os carregamentos. Tá? No ponto B que nós estamos analisando. Então, a carga distribuída vai ser o PL ao cubo sobre 24i. Vamos olhar aqui de novo. Tá? Carga distribuída, PL ao cubo, 24i. Como a rotação é no ponto B, ela vai ocorrer no sentido anti-horário negativo. Tá? Vou fazer aqui menos PL ao cubo 24i. Tá? Momento. A mesma coisa. Vai ser exatamente a análise que a gente fez anteriormente. Momento, tá? Negativo no ponto B. Eu vou voltar aqui. Ó, momento negativo no ponto B. Então, MBL sobre 3EI. Positivo, porque rotação no sentido horário. Tá? Okay? Então, aqui mais MBL 3EI. Tá? Então, aqui eu posso até substituir já. O P é 25. O vão é 4. Certo? 24 aí. Mais MB vezes 4, que é o vão, 3 aí. Tá? Deixa aqui por enquanto. Lado direito. Nós vamos ter que analisar todos esses carregamentos aplicados aqui. Então, θ B do lado direito, ele vai sofrer o efeito dessa carga concentrada, dessa carga distribuída, que ela é parcial, e desse momento de 30 está sendo aplicado aqui no ponto C, tá? Sendo aplicado no ponto C. Só que eu quero saber o efeito desse momento no ponto B, não no ponto C. Certo? Então, vamos lá. Analisando pela superposição de efeitos. Eu analiso as cargas separadamente e somo o efeito de cada uma delas, naquele ponto que eu estou analisando. Então, primeiramente, a carga concentrada aplicada no meio do vão. Nossa tabelinha, né? Carga concentrada aplicada no meio do vão. Certo? Meio do vão. O apoio que nós estamos analisando, o cuidado não confundir o que é B e o que é C com B e C no formulário. Tá? Eu quero saber o efeito dessa carga concentrada. Na minha estrutura é apoio B, mas na realidade eu estou analisando quem? O apoio esquerdo. Tá? Apoio esquerdo. Então, aqui, no meu apoio esquerdo, a rotação é positiva. Tá? Então, é PL ao quadrado sobre 16 aí. Tá? Não é porque na minha estrutura é o apoio B que eu vou pegar o apoio B aqui, hein? Eu vou pegar o apoio à esquerda. Tá? PL ao quadrado 16 aí. Positivo. Rotação no sentido horário. Tá? PL ao quadrado 16 EI. Certo? Agora, a carga distribuída parcial. Exatamente aqui na metade do vão. Volta do formulário. Tá certo? Não tem exatamente aquele caso, mas eu tenho que
uma carga distribuída parcial, tá? A partir de um dos apoios. Só que no nosso caso está do outro lado, certo? A carga está desse lado, tá? Está do lado do apoio direito, certo? Vou até copiar isso aqui lá também. Fazer aqui essa... Tá? Então, vamos analisar esse caso aqui, no caso da nossa estrutura. Então, temos aqui a viga. Vou fazer de maneira mais simples aqui direto, tá? E, na realidade, nós temos isso, certo? Aqui é o nosso P, tá? Aqui, o comprimento C, certo? E ele tende a provocar mesma coisa não vai dar certo. Vou tirar esse C daí. Então aqui nós vamos ter a rotação no apoio direito, rotação no apoio esquerdo, certo? Desse lado aqui, que é esse lado aqui para nós é o θB. θB do lado, tá? Só que não é esse que nós vamos usar, é esse, porque é o lado oposto da onde a carga está sendo aplicada, tá? Então, no nosso caso, tá? Se eu fosse refazer esse formulário, adaptando para o nosso caso, esse lado aqui, para nós que é o θC, esse vai ser o PC quadrado, tá? Se bem que, qual é a grande diferença? Né? Em termos de valores, nenhuma, né? Praticamente aqui é o sinal, mas perceba, né? Tem uma diferencinha na fórmula ali, na equação. Aqui vai ser 24 EI vezes L vezes 2L menos C ao quadrado. E para esse outro lado, que aqui é o θB na direita, ó, aqui é sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Então aqui vai ser, deixa eu só afastar ali, para poder... né? Tá. Aqui o sentido anti-horário negativo, tá? Esse lado, sentido horário, positivo, certo? Então, esse lado, ele vai ter essa rotação PC quadrado, né? PC quadrado é a carga mecanicamente equivalente, né? P vezes C, que é o valor dessa carga concentrada mecanicamente equivalente, 24 EI L vezes 2L ao quadrado menos C ao quadrado. Tá? Então, eu preciso... O formulário ele não está adaptado a todas as situações. Então, eu preciso olhar no meu formulário e entender e adequar à condição real. É o lado do carregamento, o lado do carregamento. Então, por aqui eu preciso analisar. No lado do carregamento, no formulário. Rotação em A é desse jeito. Rotação do lado oposto, ela vai ser dessa forma. Então, se eu inverto isso, eu também inverto as equações. Tá? Como aqui é positivo, essa é a rotação, né, provocada pela carga distribuída parcial aqui no meu vão. Tá certo?
Então, carga distribuída parcial no vão. Tá claro isso, pessoal? É a mesma análise que eu fiz lá de momento, adequando a condição real da minha estrutura, porém, com base naquilo que o formulário me fornece, tá? Então, tenho que ter bastante cuidado nisso aqui na hora de analisar as rotações. O formulário ele não vai trazer todas as situações exatamente na condição que a gente está analisando, certo? Muito bem. Ok? Aí nós temos aqui mais duas forças. Eu tenho o próprio MB e tenho o 30, tá certo? Eu tenho aqui, então, mas eu vou analisar separadamente, preciso analisar os dois, tá? Só colocar isso um pouquinho mais para cá. Muito bem. Bom, posso pegar aqui o 30, tá? Momento negativo, traciona em cima, certo? Momento negativo, traciona em cima. Tá? Se ele está tracionando em cima, a rotação aqui, vamos voltar aqui que a gente, é esse caso aqui, ó. Tá? Traciona em cima, sentido horário da rotação. Tá certo? Nesse apoio aqui. Só que aqui, o que acontece? Voltando, ele está aplicado aonde? No apoio C. Mas não é o apoio C que eu quero o apoio B. Tá? Então é o lado oposto. Tá? É essa rotação aqui que me interessa. Lá no exercício que nós estamos fazendo. Tá certo? Então vai ficar menos 30L sobre I. Vou colocar aqui que eu acho que é mais fácil, né? Vou tirar esse MB para não fazer confusão. Tá? Esse aqui, ó, é o 30 kN vezes metro. Aqui não é B, na nossa, aqui é B, do lado direito, e aqui é o ponto C. Então, aqui, 30L sobre 3EI, menos 30L sobre 6EI. Tudo bem? Ficou claro? Então, aqui, ó, só acrescentar o efeito desse momento de 30 metros, de 30 kN, tá? Na nossa equação da rotação no apoio B do lado direito. Muito bem. Agora, analisando aqui o momento em B, tá? Deixa eu ver aqui. Que é esse caso aqui. Vou colocar os dois aqui para ficar claro, certo? Então, o momento em B, ó, momento negativo aplicado no ponto B. Momento negativo aplicado no ponto B, tá? Reforçando que aqui eu não estou analisando equilíbrio de forças, tá? Então, para mim não interessa se horário é negativo ou anti-horário é positivo. Nós estamos analisando o momento, o efeito do momento fletor aplicado na estrutura. Tracionou em cima é negativo, tracionou embaixo é positivo, tá? Então, ele vai tracionar as fibras superiores, vai provocar uma rotação no sentido anti-horário no ponto B, portanto, MBL 3EI negativo, tá? Aí eu acrescento o efeito desse momento aqui na minha equação de rotação
do lado direito do ponto B. Tá certo? Então, a rotação real que vai acontecer no ponto B devido a todos esses carregamentos é a somatória do efeito de cada um deles. O mesmo caso no ponto B do lado esquerdo, devido ao efeito das cargas que estão aplicadas aqui. Tá certo? Okay. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Perguntas? Muito bem. Então, aqui, ó, PL ao quadrado vai ser 50, né? Carga concentrada. 4 ao quadrado, 16 EI. Mais, aqui é a carga distribuída parcial, né? P vezes C é o valor da carga, né? 15 vezes 2, que vai dar 30. P é ao quadrado. Opa, desculpa. C ao quadrado, né? É o C que é ao quadrado, tá? É 24 EI vezes L, que é 4, tá? Vezes 2 vezes o vão, que é 4, ao quadrado, menos C, que é o comprimento do carregamento, tá? Voltando aqui. C é o comprimento em que essa carga está distribuída. Então, está na metade do vão, é 2. Certo? 2 ao quadrado. Menos 30 vezes 4 sobre 6 EI. Menos MB vezes 4 sobre 3 EI. Tá? Agora eu aplico compatibilidade. Compatibilidade das rotações. Em D. Tá? Aí eu pego isso. E é igual a isso. Tá certo? Bom, aqui como está tudo no exemplo numérico, é só fazer as contas aqui, né? Vou colocar tudo que tem MB de um lado. Então aqui vai ficar MB, 4MB, fez aí, esse daqui está negativo, passa para cá positivo, então 4MB, 3 aí, certo? Aqui vai ficar 50, né? 4 vezes 4 dá 16, então 16 por 16 vai dar, cancela aqui, né? Vezes 4, divide por 4. Certo? Tudo que tem EI, cancela, né? Tudo está dividido por EI, então o EI, porque o EI é constante, tá? Se o EI não for constante, ele não pode fazer isso. Eu teria que ter o valor do EI para saber exatamente qual é a rotação
no ponto provocado por cada em cada tramo, tá certo? O que isso quer dizer? Se eu tenho uma inércia, pode ser tudo concreto, mas se o tramo do lado esquerdo tem uma seção 20 por 40 e a seção do lado direito, né, o tramo do lado direito tem uma seção 20 por 30, a rigidez é diferente, porque a inércia é diferente. Tá? Então, se a inércia for diferente, não posso fazer isso que eu fiz aqui agora, não. Tá? Por que eu posso fazer isso? Inércia, rigidez é constante. Caso contrário, não pode. Tá certo? Então, aqui vai ficar 50. Né? Vou fazer essa conta aqui. Tá? 4, 3 cubo, vezes 25, 24, divide. 66,67. Tá? Menos, passa para lá, positivo. Aqui, 30 vezes 4, 120 por 6, menos 20. Tá mais fácil. Agora aqui tem que fazer todo esse cálculo aqui, tá? Aqui, 16 vezes 2, 32. 32 menos 4, 28. 28. 15 dividido por 24 vezes 28. 17,5 positivo. Mais 17,5. Tá certo? Aqui vai dar, tudo dividido por EI também, vai dar 8 terços, né, MB. Soma isso tudo aqui. 50, 66,67, mais 20 menos 17,5, mais 114,17. Certo? E aí o valor do MB vezes 3, 8 de 20, 42,81. Então, esse é o valor do momento quilonewton vezes metro, do momento MB, da minha incógnita hiperestática. Tá certo? Calculando aqui, por equilíbrio, eu calculo essas reações e aqui também. O que vai acontecer? Eu vou ter um valor, e tem que ter cuidado, se eu analisar esse lado, eu vou achar uma parcela da cortante ou da reação em B, do lado esquerdo. Analisando esse tramo do lado direito, eu vou achar uma parcela da reação em B, aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito. Eu somo essas duas parcelas para achar a reação total no ponto B. Certo? Tá? Então, eu analiso o equilíbrio em cada tramo, acho o valor de VA, acho o valor de VB do lado esquerdo. Aqui é a mesma coisa, encontro o valor de VC, encontro o valor de VB, a parcela do lado direito. Só que na minha viga, o VB aqui é a somatória dessas duas parcelas. Ok? Deixa eu ver se temos tempo ainda. Temos. Então, vamos ver aqui uma maneira mais prática da gente calcular reações e traçar aqui os diagramas. Tá? Vou pegar aqui essa estrutura.
estrutura original, tá? Vou pegar ela aqui para baixo. E aqui nós vamos ver uma... Se eu consigo... Vamos ver uma forma um pouco diferente de a gente resolver essa estrutura, tá? A gente pode analisar essa estrutura da seguinte maneira, de uma forma mais simplificada, onde aqui eu vou analisar as reações isostáticas. Tá? Eu vou analisar a reação isostática desse tramo e aqui do balanço. Com um detalhe. O sinal que eu vou adotar para essas reações é o sinal do esforço cortante. Tá? O cortante é o seguinte: quando ele tende a girar a seção no sentido anti-horário, é negativo. Quando ele tende a girar a seção no sentido horário, ele é positivo. Tá? Convenção de sinais de esforço cortante. Certo? Muito bem. Aqui embaixo, não, vamos por partes. Então, vamos fazer só essa primeira linha aqui. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho 25, né? 25, acho que eu vou aumentar esse espaço aqui. Vou aumentar até aqui também. Vou desenhando aqui nesse intervalo. Então, veja. Nós vamos converter esse carregamento numa carga concentrada, mecanicamente equivalente, 25 vezes 4. Nós vamos ter aqui uma carga porque eu já vou representando aqui embaixo, mais fácil. Então, aqui, ó, fazer só essa viga. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma carga mecanicamente equivalente de 100 kN. Quais serão as reações, né? Aqui. Vai metade para cada lado, né? 50 e 50. Tá? Esse 50, ele vai girar a seção no sentido horário, positivo. Então, 50. Esse 50 vai girar a seção no sentido anti-horário. Então, negativo. Menos 50. Ok? Tá? Ó, eu analiso a reação e adoto o sinal do cortante. Por quê? Quando for fazer o diagrama de esforço cortante, ele já vai sair direto. Tá? Depois que a gente fizer o resultado aqui. Certo? Bom, essa é a primeira análise. Segundo ponto aqui, são duas. Superposição de efeitos, mesma coisa. Analiso esse trecho, tá? Das duas, para as duas cargas. Essa concentrada de 50 e essa distribuída de 15 na metade do vão.
Tá certo? Então, não vai caber. Vou descer mais um pouco para poder caber aqui. Então, aqui. Vou fazer aqui embaixo. Vai dar certo. Tá? Essa carga concentrada de 50. Tá? Aqui no meio do vão. 50. Então, ela vem 25 e aqui 25. Certo? Carga distribuída, descer mais um pouco ainda. Carga distribuída. Tá? Lembrando que é esse mais esse. Tá? Para achar a reação nesse vão. Lembrando, ó, reações isostáticas. Estou analisando apenas o trecho, tá? Aquele tramo, aquele vão da viga, né? Carga distribuída, tá? Aqui é a carga de 15, né? 15 kN por metro. Aqui é kN, Newton, kN. Certo? Então, como que ficam as reações aqui? Para esse carregamento, né? Aqui a gente considera que é A, aqui é B, tá? E aqui você tem o vão L, certo? Então, a reação desse lado vai ser P, não tem apóstrofo, né? PA sobre L, certo? E aqui vai ser PB sobre L. Só que eu não vou usar o 15. Eu vou transformar essa carga em uma carga mecanicamente equivalente. Isso é o que... Deixa eu tirar esse B do lado aqui. Certo? O B, na realidade, ele vai ser em função de quem? Dessa carga aqui. Quem que é essa carga? 15 vezes 2. Na realidade é 30. Tá? Então, kilonewton. Esse P que eu vou usar aqui, P maiúsculo, é essa carga concentrada e mecanicamente equivalente. Então, P 30 vezes 2, quer dizer, não é 2, né? 15 vezes 2 vai dar 30, só que aonde que ela está aplicada? No CG dessa distribuição. Quanto vale essa distribuição? Aqui é 2 metros, então para cá é 2 metros também. Então essa carga está aplicada no meio. Aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 2. Tudo bem até aí, pessoal? Está dando para vocês entenderem? Sim? Não? Para que lado que tem 2, professor? Oi? Para que lado tem 2? Aqui é 2 metros. Aqui também é 2 metros. Tá? 2 metros eu não tenho nenhum carregamento e 2 metros eu tenho a carga distribuída. Essa carga concentrada mecanicamente, ela é aplicada no meio do vão. Então, significa que aqui nós vamos ter 1 metro e aqui eu também tenho 1 metro. Tudo bem? Entendi, agora sim, agora sim. Então, quem é o A? É a distância do apoio até a carga concentrada. 2 mais 1. Então, 3. Então, aqui vai ser 30 vezes 3 dividido pelo vão, que é 4. Aqui vai ser 30 vezes 1,
certo? Dividido por 4. Certo? Ou seja, 1/4 desse carregamento vem para o lado esquerdo e 3/4 do carregamento para o lado direito. Tá? Então, aqui é 30 dividido por 4, né? Dá 7,5. Certo? E aqui é 90 dividido por 4. Desculpa. 90. 4 divide 22,5. Certo? Aqui. Muito bem, agora eu vou somar as reações no ponto B devido aos dois carregamentos. É só somar, tá? Então, aqui, ó, tende a girar a seção no sentido horário positivo. Então, 25 mais 7,5 dá 32,5. O outro lado tende a girar a seção no sentido anti-horário, negativo. Então, 25 mais 22,5 vai dar 40, 47,5. Menos 47,5. Tá? Essas são as reações isostáticas. Ainda não são as reações definitivas da minha estrutura. Tá? Essas reações definitivas a gente vai calcular aqui embaixo. Tá certo? Muito bem. Agora, a reação aqui no apoio é 15 vezes 2, né? Vai dar 30, né? Reação de apoio cortante aqui é 30. Né? Até já fizemos isso aqui em cima, ó. É 30, 15 vezes 2, o cortante. Certo? Mas eu vou fazer ele aqui também, só para... Já fizemos aqui. Né? Então, aqui, o apoio, como é que fica, né? Aqui nós vamos ter uma reação, 15 vezes 2, 30 kN. Certo? Tende a girar a seção no sentido horário, é positivo. Então, aqui entra 30. Ficou claro isso aqui, pessoal? Deu para entender? Deu sim, professor. Tá. Vou só mudar a cor dessas cotas. Tá? Então, meu L total é 4. A carga está distribuída, né? 2 metros. Aqui, vou até apagar isso aqui, senão vai fazer confusão. Vai achar que o A é 2, e não é. Então, aqui é 1 metro, aqui é 1 metro. Vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui o esqueminha, ele separado. Aqui é A, aqui é B, BA sobre L, BB sobre L. Assim acho que fica mais claro, certo? Então, essa análise que eu fiz aqui da carga distribuída é exatamente isso aqui. Tá? Muito bem. Calculadas as reações isostáticas, eu vou calcular aqui o ΔM sobre L. Tá? Ou seja, é a diferença que existe de momento em cada vão, cada trecho. Tá? O momento que tem em cada trecho. Eu vou ver o momento que eu tenho no trecho, no vão AB. Qual é o momento que eu tenho do lado no ponto A? É 0, correto? Sim. Qual é o momento que eu tenho no ponto B? Eu já sei,
Está calculado aqui. 42,81. Tá? Então, qual é o ΔM nesse vão? 42,81 menos 0, que é o próprio 42,81. Quando eu divido pelo vão, eu transformo esse momento em quê? Num binário. Certo? Então, acho que eu vou colocar, deixa eu ver. Se eu continuar desenhando aqui, será que fica claro? Meu medo é ficar muito rabiscado e aí não fica claro. Já sei como faz. Então, aqui, ó. ΔM, tá? Então, vou pegar aqui a barra. Tá? Vou pegar aqui a barra. O momento aqui é 0. O momento aqui, tá? 42,81 Newton vezes metro. Então, meu ΔM é 42,81. Se ele rotaciona nesse sentido, o binário que vai surgir, na reação de apoio vai ser mesma intensidade, sentido contrário. Nesse sentido do momento, ela tende a girar a peça assim. Tudo bem? Então, a reação que surge vai ser o contrário. Deixa eu desenhar isso para cá. Ela tende a girar nesse sentido. A reação que surge é no sentido contrário. Vou fazer com outra cor. Ele tende a girar nesse sentido. Esse é o binário que ele provoca, concorda? Então, aqui em cima é o binário que o momento provoca, e aqui é o binário que surge nas reações. Tá? E qual é o valor dessas reações? É o ΔM dividido por L. Tá? Eu divido o valor, a resultante de momento nesse vão, e divido pelo comprimento do vão. E aí eu tenho o binário. Então, 42,81 dividido por 4, que é o L. Tá certo? 10,70. Tudo bem. Bem, agora vamos ver aqui o seguinte, né? Aqui ele tende a girar a seção no sentido anti-horário, negativo. Aqui também tende a girar a seção no sentido anti-horário, negativo. Então, essas duas parcelas serão negativas. Certo? Então, aqui vai ficar menos 10,7 menos 10,7. Tá? Tudo bem? Você pode explicar de novo esse negocinho de sinal? Vamos lá. Tudo que nós estamos analisando aqui, eu estou levando em consideração o sinal da força cortante, do esforço cortante na seção. Estou analisando o sinal do esforço e não o sinal da força, sentido... Aqui não interessa se ele é para cima ou se ele é para baixo. Para cima positivo, para baixo negativo. Não. A convenção de sinal para esforço cortante é se a cortante tende a girar a seção no sentido anti-horário, negativo. Se o cortante ele tende a girar a seção no sentido horário, ele é positivo, tá? A seção no ponto A, tá? Aqui o binário, você entendeu? Por que que... Sim.
Até aqui tudo bem. Uhum. Ok. Essa reação no ponto A, ele tende a girar o ponto A em que sentido? Horário ou anti-horário? Em relação à estrutura, né? Obviamente. Horário, anti-horário, anti-horário. Anti-horário. Certo? Se é anti-horário, vai girar no sentido negativo. Ah, entendi. E no ponto B, ele tende a girar o ponto B em que sentido? Também Anti-horário. anti-horário. Certo? Por isso negativo. Entendi, professor, obrigado. Tá? Agora vamos analisar aqui o tramo BC. Tá? No tramo BC, nós já sabemos que nós temos dois momentos aplicados, né? Vou fazer ele separado aqui também, ó. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui é o momento em B, do lado direito, mesmo valor, 42,8, 81, né? Quilonewton vezes metro. E aqui nós temos o 30 quilonewton vezes metro. Eu tenho esse momento aqui no ponto C, que vai ser originado, né, por esse momento, por esse carregamento no apoio. Se não tivesse o apoio, o momento aqui seria zero. Seria o mesmo caso do apoio A. Como tem o balanço, eu tenho o momento aqui. Certo? Então, nosso ΔL vai ser quanto? ΔM, perdão, 42,81 menos 30, 12,81 quilonewton vezes metro. Tá? Para que sentido? Nesse sentido. Perceba que o 42 é maior, né? Esse giro aqui é maior. Em que sentido ele vai girar essa resultante de momento? No sentido anti-horário. Vou puxar isso aqui para o lado aqui, ó. Vamos analisar. Vamos analisar aqui. Tá? Então, eu tenho uma resultante de momento nesse sentido de 12,81 quilonewton vezes metro. Se ele tende a girar nesse sentido, é o mesmo caso que nós analisamos aqui. Então, ele tende a puxar para cá e empurrar aqui. Reações que vão surgir, mesma intensidade, direção e sentido contrário. Tudo bem? Tá claro? Sim, sim, sim. Ok, então. Então, aqui, eu vou transformar essa resultante de momento no binário dividindo pelo vão, né? 12,81 dividido por 4. 3,20. Certo? Aí vamos analisar o sinal aqui, ó. Sinal. Tende a girar a seção no sentido horário. Positivo. Tende a girar a seção no sentido horário. Positivo. Então, aqui nesse caso, essas duas parcelas, né, do binário de 3,2 serão positivas. Então, aqui 3,2, 3,2. Ok? Aqui não. Aqui só o 30 mesmo. Certo? No balanço não vou ter essa nada. Tá certo? Bom, aí é simples agora, só somar. Só fazer a somatória. Tá? 50 menos 10,7. Trinta e 39,3
50 mais 10,7 menos 60,7. Tá? 32,5 mais 3,2, 32 com 3, 35, 35,7. Tá? Menos 47,5 mais 3,2, 44,3. Negativo. Tá? Menos 44,3. E aqui é 30. Tá? Então, essas são as reações de apoio, ou as parcelas das reações de apoio, na estrutura como um todo. Né? Elas são as reações de apoio na análise isostática isolada de cada um dos vãos. Tá? Acabei passando um pouquinho do horário aqui, pessoal. Não sei se tem aula agora, né? Ou estão no intervalo. Tem aula sim, senhor, 9h30. Tá. Então, bom. Então, eu vou parar por aqui. E agora, na realidade, eu vou só finalizar esse pedacinho aqui para a gente poder entender. Tá? Então, vamos lá. Rapidinho aqui. Analisando aqui o lado. Fazendo isso só para dizer que é do lado direito. Tá? Então, em função do sinal, nós vamos colocar o cortante aqui. Tá certo? Então, aqui, 39, né? Positivo. A reação que vai surgir aqui né? Nós vamos ter aqui 39, essa somatória, cadê? Né? 39,3. Certo? Tá? Só que na seção, nós vamos ter aqui esse vetor 39,3. Nesse outro lado, né, negativo, vai ficar 60,7 e aqui 35,7. Aqui 44,3 e aqui 30. A reação de apoio no apoio B é a somatória desses dois, 60,7 mais 35,7. Que vai dar 95, 96,4. E aqui uma reação de apoio, que é a somatória dos dois, 44,3 mais 30, 74,3. Tá. Bom, como a gente já avançou bastante aqui, eu vou parar por aqui, mas na próxima aula eu retomo desse ponto e aí eu continuo a explicação, tá certo? Retomo porque que tudo fica aqui para baixo e aí a gente finaliza fazendo aqui as reações de apoio, os diagramas dos esforços. Tudo bem, pessoal? Alguma Certo, dúvida, certo. alguma pergunta? Tá? Aí na próxima aula, quinta-feira, nós retomamos então desse ponto aqui. Joia? Pessoal, obrigado aí, desculpa aí avançar bastante no horário. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Tranquilo, professor. Ok, então. Deixa eu já...